começar aqui. Já me perdi nas contas qual é o número do nosso encontro, mas sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar do Push em parceria com a WGSN. Hoje para a gente falar um pouquinho sobre o futuro das carreiras. E a gente está muito feliz com a nossa convidada de hoje, mais do que especial, a Grazi Mendes. Não vou nem ter a pretensão de tentar apresentar ela aqui, vou deixar ela se apresentar, mas a Grazi tem mais de 20 anos de experiência em branding, gestão estratégica, branding estratégico, já ela fala um pouquinho mais dela. E o Luiz Arruda, todo mundo já conhece aqui, né? O nosso público fiel de quinta-feira à noite. Então, vou deixar o Luiz se apresentar um pouquinho, caso alguém esteja chegando nos nossos webinars pela primeira vez, e a gente passa a bola para a Grazi se apresentar e a gente começa o nosso bate-papo. Quero mais uma vez convidar todo mundo a participar, mandando perguntas ali no Q&A para a gente fazer um papo bem colaborativo aí. Bom, oi gente, de novo, para quem já está aqui algumas vezes, eu sou Luiz Arruda, eu sou head da WGSN Mindset aqui para América Latina, é um nome grande, mas a WGSN Mindset é a nossa divisão de consultoria estratégica. Para quem não conhece a WGSN, a gente é empresa líder global em pesquisa de tendência de comportamento, consumo, produto, varejo. É uma rede global, de fato, são 86 operações pelo mundo. E a gente tem também, tem duas frentes de negócio, né? Tanto a nossa plataforma, nosso site, que nossos clientes assinam e têm acesso a milhares de reportes sobre tendência de comportamento. E a gente tem também a WGSN Mindset, que é a nossa divisão de consultoria. Então, qualquer desafio de marca, mercado, consumidor ou produto, serviço, a gente pode ajudar, trazendo uma metodologia específica e recomendações específicas também customizadas, sempre olhando para a tendência. É isso. Muito bem. Grazi, contigo agora. Fazer não, pode falar o quanto tu quiser, porque a tua história é incrível, teu cargo, tua trajetória. O do Luiz a gente já acompanhou aqui em todos os webinars, então vai que é tua e conta um pouquinho quem é Grazi Mendes. Opa, tem que dar boa noite aí para todas, para todos, para todes. É a minha estreia aqui. Também já deixar esse agradecimento, né, Luiz, Manu, por esse convite, para a gente ter essa troca aqui. Vamos torcer para ser uma conversa importante, leve, mas que possa fazer sentido para mais pessoas também. Falar sobre a minha história, eu posso começar de vários lugares, assim, né? Eu sou mineira e a gente estava conversando aqui antes, né, sobre as delícias da minha terra, mas também os sotaques e essa troca toda. Então, ao longo dessa conversa pode aparecer uns nu, alguma coisa assim. Então, isso é parte da minha história. Eu estou aqui há mais de 100 dias em Nova Lima, que é quintal de Belo Horizonte. Todas os eventos, as aulas, as reuniões importantes estão acontecendo aqui, e a gente estava conversando sobre cachorro, né? Então, de vez em quando pode aparecer aqui um dos meus 4. Eu estou num papel como Head of People na ThoughtWorks, que é uma consultoria global de tecnologia. É uma empresa que tem mais de 25 anos de mercado, presente aí, são 40 escritórios, 14 países. É também a melhor empresa para mulheres trabalharem em tecnologia no mundo. A gente se orgulha de outras colocações também. Foi a empresa mais amada do Brasil pela Glassdoor, pela Love Mondays, e agora no topo também aí pela Glassdoor. Então, uma empresa que nasceu ágil, a gente vem falando muito sobre agilidade, nasceu ágil. O nosso cientista-chefe foi um dos autores do Manifesto Ágil, né? Então, isso fala muito sobre cultura, fala muito sobre como que a gente olha para essas discussões sobre jornadas e tudo mais. Além disso, eu sou professora convidada em programas de desenvolvimento de lideranças e atuo aí em alguns cursos pela Fundação Dom Cabral, pela Perestroika, HSM, todo mundo que me convida, e essa é sempre uma coisa importante para participar. Também sou cofundadora da Ponte, que é um encontro de pessoas profissionais apaixonadas aí pelas temáticas de diversidade e inclusão. E também sou cofundadora de um cursinho popular no Morro do Papagaio, que é um projeto onde a gente tenta proporcionar um pouquinho mais de acesso, né? Assim, uma discussão sobre democracia, educação e como é que a gente amplia a educação. Então, tem vários papéis, né? Tem vários papéis atravessados aí.
E a minha trajetória, e na hora que vai lá atrás, eu tenho aí um pouco mais de... Não façam muita conta, tá? Um pouco mais de 20 anos. Aí eu comecei a trabalhar muito cedo. Um pouco mais de 20 anos de experiências aí. Passei por diferentes indústrias, de diferentes tamanhos, multinacionais, empresas nacionais. Comecei a trabalhar aos 13 anos com computadores, porque os computadores iam mudar o mundo, né? E desde pequenininha, toda essa conexão com o futuro sempre fez parte da minha trajetória. Então, pequenininha, eu ficava lá com gibi, com livro, tudo que tinha a ver com o futuro chamava muito a minha atenção, mas não num lugar de tentar adivinhar o futuro, mas num lugar de imaginar futuros, né? E como uma menina negra da periferia, a gente estava conversando aqui, né? Tem uma biblioteca aqui atrás, mas eu cresci numa casa que tinha menos cômodos que livros, e livros só tinham 5. Essa conexão com o futuro e com a imaginação sempre me ajudou também a não lidar com as dores daquele presente, mas me impulsionar para coisas que eu não via, né? Para referências que eu não tinha nesses espaços de encurtamento de sonho. Então, a gente vai falar aqui sobre carreiras e sobre futuros. Essa localização da minha história é importante, porque a lente que eu trago para essa conversa passa por isso também, né? Dessa trajetória que não é uma trajetória, é uma trajetória híbrida, né? Não é uma trajetória também para justificar exceções. Então, eu tive 0,4% de chance de estar onde eu estou hoje. E isso não quer dizer que eu vou ser apontada como um exemplo assim de é possível chegar, mas a gente vem discutindo, a gente discutiu uma conversa anterior, também para dizer esses não lugares, né? Como que quando a gente pensa em carreiras, quando a gente pensa em trajetórias, a gente também traz uma lógica de padronização, a gente traz também uma lógica de exclusão, a gente traz uma lógica de redução de sonhos e de possibilidades. Então, minha história passa um pouco por esses atravessamentos, e toda a conversa que eu for fazer aqui, isso vem junto, né? E que eu acho que é importante. Na hora que a gente fala sobre a conversa futuro, as carreiras, assim, esse futuro ele não chega ao mesmo tempo para todo mundo da mesma forma, né? Então, nosso bate-papo aqui vai ficar o tempo inteiro tentando localizar essas discussões sobre realidades, contextos, para a gente ter uma conversa que possa abraçar mais pessoas e outras perspectivas também. Perfeito, perfeito. E Grazi, já pegando o gancho da tua fala, que o webinar de hoje é sobre o futuro das carreiras, a gente teve, para quem acompanha aí, o futuro da liderança, o futuro da educação, das novas habilidades. É impossível a gente falar do termo carreira sem a gente falar sobre infraestrutura, sobre educação, sobre acesso. O próprio termo carreira em si já é um termo super restritivo, né? A gente conversou muito sobre isso nas nossas conversas de bastidores, assim. Então, eu queria ouvir um pouquinho de ti, o que tu acha que é preciso fazer, pensando que a gente tem que fazer no presente o que a gente quer colher no futuro, o que é necessário para a gente furar essa bolha de privilégios, porque hoje a gente está falando de carreira aqui, pensando em construir carreiras, tem, né, só o termo em si já é super privilegiado. Antes da gente chegar no furo da bolha, que é super importante, ou das bolhas, eu vou pegar esse gancho que você trouxe sobre o termo, né? Quando a gente fala carreira, se a gente digitar agora aqui no Google carreira e for para o imagens, é muito provável que o que a gente vai enxergar é uma sequência, é uma setinha apontando para algum lugar, mas numa ideia meio uma sequência linear ali, né? Que tem um começo, a pontinha, e tem essa ideia de ascender dentro de uma perspectiva. Quando a gente olha para isso, isso remete muito a uma ideia que é uma ideia antiga, né? Sobre carreira e aí passa para um conceito de sucesso também. Então, vou tentar organizar o que eu estou tentando dizer aqui. Vamos lá, quando a gente tem, sei lá, 17 anos, que a gente sabe muito sobre a vida, né? A gente sabe, tem várias certezas das coisas, a gente escolhe uma profissão muito influenciada também por uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta
cruel que é feita para a gente quando a gente é criança, que é o que você vai ser, né, quando você crescer. E aí você está lá com, sei lá, 3, 4 anos sonhando, brincando, desenhando, curtindo a vida, e alguém vira para você e já te faz uma pergunta assim, né? O que você vai ser quando crescer? A gente passa a entender o ser a partir do que eu posso estar. Então, quando eu vou me apresentar, né? Hoje eu estou como Head of People, muitas vezes a gente hoje eu sou aquilo, existe uma mistura, né, entre a subjetividade e esses papéis que a gente desempenha na vida. E isso molda também a forma como a gente encara sucesso. Então, nessa fase da vida aí com os 17, tudo que a gente tem muita certeza, a gente escolhe uma profissão e aí a gente escolhe a profissão, às vezes aplica para algumas empresas e sucesso passa a ser chegar mais rápido no topo de algum lugar. E isso está no imaginário de todo mundo. Assim, a gente passa a falar muito sobre eu quero ser diretora, eu quero ser isso, que é uma caixinha, no final das contas, mas a gente reflete muito pouco sobre qual que é o sentido, né? O que eu gosto de fazer. A pergunta, quando criança, a gente deveria estar sendo estimulado a falar, tá, o que você está aprendendo agora? O que você quer aprender, né, daqui para frente? O que você quer continuar aprendendo? Das coisas que você está aprendendo e desenvolvendo? O que está fazendo mais sentido? O que está fazendo menos sentido? E não esse encaixotamento, né, que é limitador. Ainda mais agora com tantas possibilidades. Então, quando ninguém sabe ao certo o que vai ser do mercado de trabalho nos próximos 10 ou 20 anos. Isso tudo pode mudar, mas uma coisa é certa, a gente tem visto cada vez mais coisas que se parecem com ficção científica, cada vez menos coisas que se parecem com emprego, e toda essa discussão sobre o que é sucesso, o que é carreira, está jogada na nossa frente. Então, tem alguns contextos de um pouco de mais privilegiados, que as pessoas já estão em busca, né? Fala-se tanto sobre a busca do propósito, e que em alguns casos vira até um peso, né? Tipo, enquanto eu não tiver um propósito bem definido, eu estou perdida nessa vida. E as pessoas mais interessantes que eu conheço, inclusive, não têm certezas absolutas sobre o que quer fazer certinho, então sempre nesse processo de descoberta. Então, essa noção de carreira já vem muito assim para a gente, está na nossa estrutura. E se a opção for entrar por uma empresa, eu segui a escadinha tradicional. Então, logo no primeiro período da faculdade, eu entrei para uma multinacional, entrei como estagiária, depois a analista júnior, sênior, pleno, supervisora, né? Teve uma época que era assim, viu, gente? A gente só podia dizer se CEO de alguma coisa depois de você ter feito uma trajetória longa, né, desse caminho. Então, eu passei por todos esses passos e quando você chega nesse tal desse topo, você chega lá e você fala, é tudo isso, mas é só isso. Assim, você passou por isso tudo, era sempre a partir de uma caixinha diferente, esses movimentos horizontais e verticais, que normalmente estão nos planos aí de cargos e salários, mas que nada mais é também do que um processo de assujeitamento. Ou seja, a gente cada vez menos, a gente reflete cada vez menos sobre o sentido que as coisas estão fazendo para a gente. O que eu quero que esteja mais presente na minha trajetória, o que eu quero que esteja menos presente. E toda vez que há algum movimento que não se parece com essa setinha que a gente buscou no Google, dá uma sensação de que alguma coisa não tá certa, né? Tem alguma coisa fora do lugar. E esses novos arranjos que estão surgindo agora, das startups, agora não, já tem um tempo, né? Quando eu fiz um detox corporativo em 2012, que eu saí dessas grandes empresas e aí fui entrar para o universo das startups, ver esses novos arranjos, mesmo quando a empresa tinha piscina de bolinha, cerveja liberada, tudo coloridinho e tal, as pessoas já eram contratadas como diretores. Diretor de whatever, diretor de não sei o quê. Eu falava, gente, mesmo quando a gente está nesses modelos que são modelos chamados, né, os novos modelos, ainda assim a gente é presa a
a esses nomes, a essas caixinhas. O que significa ser uma diretora? Para mim vai ser uma coisa completamente do que vai ser para o Luiz. Então a gente fala pouco sobre eu agora, em termos de o que eu estou aprendendo, o que eu quero aprender mais, onde eu quero me desafiar um pouco mais. E também as empresas acabam falando mais sobre papéis e sobre falando sobre, na verdade, cargos e posições, e menos sobre quais são os desafios agora nesse contexto, né? O que uma pessoa que, ao passar por essa experiência aqui, vai poder contribuir ou vai receber em termos de proximidade, de contexto. E a gente fala pouco sobre essas conversas que são mais importantes, na minha perspectiva, e fica falando-se muito sobre essas progressões horizontais e verticais, que muitas vezes fazem pouco sentido e faz com que a nossa noção de sucesso ela esteja muito vinculada a isso. E isso mexe com a nossa autoaprovação, isso mexe com a nossa noção de se a gente está dando certo ou não na vida, né? Então, a minha mãe não sabe o nome da empresa que eu trabalho, é difícil pronunciar, mas é difícil mesmo. Nem sabe explicar, né, o que eu faço diante de tantos papéis. Mas o dia que eu falei para ela, né, e tal, agora eu estou num papel mais ou menos como diretora. Não, se é diretora, então tá certo, deu certo. Ela não sabe o que eu faço, com o que eu trabalho, mas essa caixinha tá tão permeada, assim, né? Que isso é sucesso, deu certo. Mas aí talvez seja por isso que a gente tem aí uma quantidade enorme de pessoas, quase 70% das pessoas aí que se dizem insatisfeitas com o que fazem todos os dias. A gente tem um monte de gente querendo chutar tudo e vender coco na praia depois que liberar a aglomeração. Não porque tem uma veia empreendedora, mas porque não dá conta, né, das dinâmicas de trabalho, dos espaços de trabalho, da forma como a gente tem desenhado essa corrida por esse topo, né? Então tem um processo também, por mais que desde 2012 eu comecei a estudar futuro do trabalho, e quanto mais eu estudava o futuro do trabalho, mais eu me dava conta das questões do nosso presente e do futuro do trabalho. Então, eu posso falar sobre inteligência artificial, sobre automação, sobre isso tudo, mas antes mesmo, né, da pandemia, a gente tem o Brasil como o segundo país em burnout do mundo. Uma doença que é uma doença da nossa relação com o trabalho. A gente tem o Brasil como o país mais ansioso do mundo. A gente tem uma conversa sobre essas novas dinâmicas de trabalho e formação, porque essa aceleração digital ela elimina uma série de carreiras, ela cria outras, mas a única forma da gente ter mais gente participando dessa conversa é a partir desse processo de aprendizado, né? A gente conseguir aumentar a velocidade com que a gente consegue se adaptar e aprender novas coisas. Só que para isso a gente precisa ter essa perspectiva de quem é que está fazendo parte desse processo, né? Então, para cada 2 pessoas que estão aqui participando hoje, aprendendo, discutindo aqui nesse webinar, a gente tem uma pessoa que sequer pode fazer uma pergunta para o Google sobre carreira, porque não tem acesso à internet. É uma exclusão, essa exclusão digital, ela deixa de fora um potencial criativo e pessoas incríveis, talentos incríveis, fora dessa discussão, né, sobre esses novos arranjos do universo do trabalho. Então, a gente tem dilemas do século XXI super importantes, mas a gente tem problemas sociais e dinâmicas de trabalho extremamente antigas, ultrapassadas, de exploração, de não investimento, né, numa ampliação da educação para mais pessoas. Então, discutir sobre futuro do trabalho passa também por essas discussões, né? Como é que esse futuro está sendo para quem? Né? Quem é que está ganhando com esse futuro? Quem é que pode largar tudo, nesse sentido das frases, largar tudo e viver um propósito, viajar o mundo, fazer um sabático, depois, se não der certo, volta para a casa dos pais? Como que tá essas discussões? Né? Então, você trouxe furar a bolha.
Então, acho que é ampliar percepções, assim, a gente fazer contrastes e a gente entender que ao refletir sobre o que é sucesso nesse novo contexto que a gente tem, o que é carreira, quais são os próximos passos, é entender que essa discussão ela se dá de formas diferentes em diferentes territórios. E que, inclusive, para que a gente tenha equipes, né, para que a gente trabalhe junto, para que a gente construa projetos profissionais mais interessantes, é mais legal se a gente tiver pessoas com realidades, perspectivas completamente diferentes das nossas. A gente tende a fazer coisas mais incríveis quando a gente trabalha, quando a gente se junta com perspectivas diferentes, com vivências, com histórias diferentes. Nossa, juro, eu ficaria aqui te ouvindo para sempre. Que bom que você está com a gente, Grazi. Acho que da tua fala tem uma coisa que é muito interessante, que é um pouco a dor de uma geração, talvez até uma geração que esteja conectada, sim, né, pessoal que está chegando, que está entrando no mercado de trabalho, que já ainda dentro de uma bolha, óbvio, um entendimento de que essas grandes verdades, uma verdade sobre carreira, uma verdade sobre sucesso, né, foram construções sociais de um século diferente do nosso já, ou de alguns séculos diferentes, né? A gente discutiu isso muito já com a Mária Schultz também, né? Um lugar onde a escola, a academia, o trabalho foram criados, na verdade, numa lógica que era uma lógica industrial. E a gente está falando hoje de problemas muito mais complexos, com muito mais ingredientes. Mas é muito difícil para quem está chegando no mercado entender ou pelo menos buscar uma reflexão, né, nova sobre o trabalho, sobre o que é importante no trabalho. Óbvio, para quem tem a oportunidade, quem tem o privilégio de fazer essa reflexão, mas ao mesmo tempo não existem métricas novas, né? Então, o que eu vejo muito hoje em dia, principalmente quando a gente pesquisa e estuda uma geração mais nova que está entrando no mercado de trabalho, quero até ouvir vocês, é exatamente esse contraste entre, bom, então me foi imposto, né, chancelas históricas, que tem gente, obviamente, que não tem nem a chance ou que não reflete sobre isso. Eu quero quebrar isso. Eu já entendo, por exemplo, que o meu papel, por exemplo, é um papel social maior, que eu entendo o impacto do meu trabalho, do que eu posso colocar no mundo, etc. Mas não existem KPIs novos. Exatamente isso. Chega a mãe e fala, né? Então, quantas vezes a gente já não deve ter ouvido isso? Mas está estagiando, está numa empresa bacana, virou diretora, então beleza. Existe, eu acho que isso que é uma coisa interessante da gente refletir sobre, esse contraste gigantesco entre o entendimento de que essa visão de carreira, a ideia hierárquica, né? Porque era isso, né? Você está falando do século XX, de gerações anteriores, a hierarquia fazia sentido por vários motivos. Porque o mundo era outro, porque o conhecimento era mais hermético, né? Porque você não tinha tecnologia como esse vetor exponencial que é hoje, um monte de coisa, porque tinha muita coisa velada, né? Porque era uma narrativa única, privilegiada para todo mundo, né? Você tinha menos opções, menos ferramentas, menos do que a gente tem hoje, né? Pasmem, hoje já é gigantesco. Você estava falando desse lugar da internet, da tecnologia que também segrega, né? Então, essa ideia hierárquica era uma ideia possível, né? De você entrar como estagiário, sair como CEO, depois dessa longa jornada que você falou. Mas aí o que fica? Já sei que isso não me serve, né? Como é que eu monto, como é que eu construo uma nova carreira e novas métricas, novas maneiras de sentir, né? Maneiras de traquear, digamos assim, para onde que eu estou indo, né? Fica muito mais difícil quando não existe esse padrão. Vocês acham que isso faz sentido? Isso é o que a gente observa pesquisando. Sim, sim. Mas sabe o que é engraçado? Que pensando agora na fala de vocês, uma coisa que eu fiquei pensando muito nessa nova geração, que a gente falou muito também em todos os webinars, que eu acho que vai ser uma geração muito transformadora em muitos sentidos, mas uma coisa eu fiquei pensando na questão da fala da Grazi, que falava dos cargos, e aí agora a gente falando de novas gerações. Eu acho que isso eu vejo que talvez não tenha mudado, eu não sei se não piorou essa ansiedade pelo cargo. Então, hoje a gente vê pessoas com 20 anos, eu sou CEO. Então, assim, antes a gente sabia que tem um processo para se chegar também a uma diretoria, a um cargo, né, onde tem pessoas respondendo para aquela pessoa. Então, a pessoa, ela automaticamente abriu uma empresa, tem nenhum funcionário, ela é CEO daquilo. Então, eu acho que eu vejo talvez uma geração que eu não sei se tenha banalizado os cargos, eu não sei, eu acho que é uma coisa, eu queria ouvir muita opinião de vocês sobre isso também, o porquê nessa necessidade ao mesmo tempo de um cargo, se ao mesmo tempo agora a gente vê que as trajetórias são muito mais
não uma linha reta para o sucesso, mas que, por um lado, se entende que existem altos e baixos, mas por outro, se quer começar pelo alto, assim. Não sei se faz sentido o que eu estou falando. Faz, e é uma provocação, né? Assim, alguém que está fazendo 20 anos agora e que também tem uma ideia, transforma essa ideia num projeto que gera dinheiros ou que movimenta coisas, e aí já coloca como CEO. Eu sinto também um ar de provocação, assim, né? Eu não preciso ficar esperando e construir essa história, né, desse enquadramento, desse assujeitamento, dessa cadência linear, assim, né, nesse processo. Então, tem uma questão de provocação, mas desde que ela vem em conjunto com essa reflexão de subjetividade, assim. O que essas caixinhas fazem? Elas promovem um sequestro de subjetividade. Eu passo a ser quem eu estou. Então, o que é ser CEO? Tem toda uma dinâmica de poder envolvida, tem todo um simbólico, né, envolvido ali, e isso altera a forma como eu me enxergo e a forma como eu quero que as pessoas me enxerguem. No entanto, tem uma conversa tão mais legal e que o nosso tempo permite para quem está nesses arranjos, né? Tem uma turma muito grande que está completamente afastado dessa discussão, exatamente por encurtamentos de sonhos e por essas padronizações que a gente foi criando, né? Quem está nesses outros movimentos, e também a gente ampliar essa discussão de subjetividade, que é a gente pensar para além disso, tira a caixinha, tira o diretor, o CEO e tudo mais, né? Quais são as reflexões que ficam ali? O que eu estou aprendendo nesse momento? Eu estou levantando, e o que me desafia nesse papel ou nesse lugar? Quais são os problemas que eu estou resolvendo? Ou quais são os problemas que eu quero resolver no próximo? Sempre nesse olhar, né? Do eu agora, mas eu daqui a pouco. Né? Eu logo mais. O que eu estou vivendo a partir do que está acontecendo? O cargo, o papel, ele dá um conforto cognitivo ilusório, mas ele dá um conforto cognitivo como se eu não tivesse que pensar muito sobre algumas questões e como se eu pudesse já me apresentar a partir desse papel e está tudo resolvido. É totalmente ilusório isso, né? Porque depois você fica aí se drogando com remédios e tal para refletir, porque está te faltando sentido, está te faltando entender o que está acontecendo. Dá mais trabalho a gente fazer essa outra conversa, que é uma conversa que eu tiro essas caixinhas e que eu vou refletir sobre está fazendo sentido ou não está fazendo sentido. O que está me desafiando agora, o que está me motivando e o que está tirando a minha energia nesse lugar, nesse papel. Isso dá mais trabalho. Só que fica muito mais interessante porque isso te abre um leque de oportunidades muito mais amplo. Porque aí você não fica refém das estruturas, você não é refém de uma estrutura, você encontra mais fluidez. Então, eventualmente, isso é muito importante para os desafios que a gente tem para frente, porque tudo que vem aí, eu não vou ficar falando aqui sobre tendências, porque a gente tem especialistas aqui, né, sobre essa ideia de que a gente vai ter que se começar de novo e recomeçar e aprender de novo. Todas essas reflexões falam que a gente vai mudar de profissões várias vezes, radicalmente, ao longo da vida, e isso não é mudar de analista pleno para outro. Não é esse tipo de mudança, é mudar radicalmente, né, do que eu estou fazendo. Só que se a gente não ir trabalhando com essa flexibilidade até cognitiva e essa flexibilidade de reflexão sobre construção de sentidos plurais sobre a minha existência, eu vou ter muita dificuldade de fazer isso, porque se eu chegar num cargo de CEO, e aí eu preciso reinventar a minha trajetória e vou ter que começar depois de uma outra posição, isso vai parecer, nas corporações a gente chama de downgrade, né? Ou então assim, tipo, caiu, não está crescendo mais, isso não é sucesso, você está retrocedendo. Só que não tem retroceder, a vida é um processo sempre para frente, né? São movimentos
que a gente vai fazendo, e ao longo desse processo a gente está sempre aprendendo coisas. E a nossa bagagem, a nossa mochila vem junto com tudo isso. O pessoal fica falando sobre soft skills. Para mim, soft não tem nada, tem um problema no nome, não tem nada soft. Você tem todo um processo de aprendizado sobre essas habilidades socioemocionais, isso tudo vem com diferentes trajetórias. Então, hoje, em grandes empresas que estão repensando o que é senioridade, né, que é essa ideia de onde é que a pessoa está, essa senioridade tem sido observada a partir de há quanto tempo você trabalha, então, assim, quando você começou a trabalhar, então, quilometragem, tempo de experiência, e não necessariamente na mesma área e tudo mais. Diversidade dessa experiência, então os diferentes desafios que você lidou, os diferentes tipos de problema que você resolveu, e aí não importa se você estava na posição X, se você estava na posição Y, se você estava do lado, estava para cá, então é bem menos uma pirâmide, bem mais como se fosse um monte de bolinhas assim em conjunto que se movimentam. Então é isso, é tempo e diversidade dessa experiência, assim, para a gente entender onde é que você está nessa trajetória de senioridade. Então, a gente romper com essas caixinhas é difícil, porque essa é toda uma imagem estética, simbólica, material do que é sucesso na vida profissional. Por outro lado, romper com isso, na minha perspectiva, é extremamente libertador, assim. Quando eu saí, né, em 2012, que eu fui trabalhar nesse universo mais dinâmico e fluido, eu lembro que eu estava fazendo um projeto incrível, eu estava fazendo um projeto com a Natura. E aí eu cheguei na porta, assim, e me perguntaram, tá, qual que é seu cargo? Nessa hora eu peguei o telefone, né, e liguei e falei, gente, eu entrei numa empresa que eu não negociei esse lance de cargo. Eu perguntei, tal, e aí, o que eu sou? O que eu estou? Que nome que eu dou? A pessoa do outro lado falou, tá, o que você gostaria de ser na vida, assim, quando criança? Qual que é a imagem que você gostaria de ter? Eu falei, eu queria ser o Batman, mas não é sobre isso. Ela falou, não, pode dizer que você é o Batman. Que diferença que isso vai fazer? Naquele momento rompeu para mim essa ideia de mais sobre os problemas que eu estou resolvendo, os problemas que eu quero resolver. Isso não está desassociado também dos boletos que a gente tem para pagar. Isso é importante colocar aqui, né? Porque também dentro dessa lógica desses novos modelos, tem muita gente fazendo convite a vem trabalhar aqui na minha empresa pelo propósito, pelo amor, pelo não sei o quê. E, na verdade, é uma estetização de uma exploração ou de uma precarização de um trabalho. E aí o fundador, essas coisas todas tá aí na capa de revista, andando de iate e tudo mais, e você tá lá, né, ganhando nada pelo tal do propósito que nem é seu. Então, essas reflexões sobre você ser a pessoa mais interessada na sua jornada e não delegar isso para ninguém, muito menos para um CNPJ, isso é super importante. Né? Você fazer as suas reflexões de que tipo de conversa que eu estou fazendo parte e como é que eu vou participando de outras conversas para ir construindo novas oportunidades. Essas oportunidades podem ter nomes ou podem nem ter nomes. Mas a trajetória pode ser intensa, eu posso fazer coisas que eu nunca me vi fazendo e que aquilo vai ser incrível, eu posso fazer a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Então, ter mais esse tipo de conversa, independente da estrutura de onde você está, eu acho que são sempre conversas boas, conversas que vão te ajudar nesse processo de reflexão, de ajudar outras pessoas, inclusive, a encontrar e a te ajudar a encontrar outras oportunidades. Assim, se você não sabe exatamente como projetar o seu futuro, assim, ninguém sabe ao certo exatamente. Assim, se eu parar para pensar o que eu imaginei que ia ser a minha trajetória profissional há um tempo atrás, tudo mudou, tudo foi super diferente, mas pensar no caminho, pensar nesse processo, para mim fez muito mais sentido do que
nessas trajetórias mais limitantes, né? De eu me limitar e a dizer que eu sou quem eu estou. Não, eu estou aqui, eu estou o tempo inteiro vendo o que eu quero mais, o que eu não quero mais, tá sempre no fluxo dos acontecimentos. Qual que é a conversa mais legal que está rolando aqui? O que me faz ter vontade de falar sobre o dia inteiro com um monte de gente? O que me faz perder a noção do tempo? E quando eu vejo, putz, eu estou aqui fazendo isso daqui. O que te põe em flow, né? O Mihaly traz essa ideia do flow, que é um desafio. O que é um desafio grande? Alguma coisa que está me desafiando, junto com coisas que eu estou aprendendo. E isso me coloca, eu perco a noção de tempo e de espaço, de tão potente que é o que eu estou fazendo. Nem sempre a gente vai conseguir encontrar isso no mesmo lugar. E é ok também. Então, eu comecei me apresentando, falando que eu estou várias coisas fazendo, porque até hoje eu não consegui ter num papel só dar conta de todos os meus sonhos, de todas as vontades que eu tenho. Então, o papel que eu estou como diretora numa empresa de tecnologia e trabalho com cultura, ele dá conta de uma parte disso, né? Eu, como ativista no cursinho popular, dá conta de outras partes. Eu, como consultora, dá conta de outra parte. Eu, como professora, dá conta de outra parte. Então, conseguir também entender que vai ser muito difícil que um papel, uma caixinha, um CNPJ, ele vai... Hoje eu não caibo num espaço desse, assim. Talvez outras pessoas sejam ok, mas, assim, quando eu penso nisso, me dá até um calorzinho, assim, do tipo... Eu gosto de estar nesse processo de aprender de novo, novamente, aprender sempre, nessas diferentes possibilidades, sem aceitar enquadramento, sem aceitar um caminho que é desenhado por outra pessoa e não por mim mesma. Assim. Manu, só uma reflexão que eu acho importante para quem está ouvindo, quem vai ouvir. Isso que você fala, Grazi, e retomo a questão do sequestro da subjetividade, eu acho que é muito fundamental e pouquíssimo discutido ainda, né? Quando a gente pensa em carreira, a carreira ela é algo que ela serve mais, parece, para fora do que necessariamente para dentro. Esse lugar da reflexão, isso tudo que você colocou, né? Ele é muito pouco motivado, se eu puder dizer assim, né? Desde o tempo de escola, né? A academia inteira, ela não necessariamente existe um convite a essa reflexão. Existe muito mais essa ideia de você vai lá, decora, passa, se torna um especialista em algo que não dá. Eu falei isso várias vezes, né? Se dizer um expert hoje é uma loucura, né? Então, assim, é muito doido como uma carreira virar algo... Hoje em dia fica muito mais escancarado, né? É algo muito mais para fora do que necessariamente para dentro, né? Existe pouca reflexão e ainda muito mais falado, ainda muito mais discutido essa ideia de você, isso, né, dessa estética do para fora, do cargo, do nome, etc. E é por isso que é tão difícil para muita gente deixar isso de lado ainda, né? Essa reflexão talvez ela demande maturidade, né? E por isso mesmo que tem gente que vai entender propósito, parar o que está fazendo e refletir depois de ter passado já um tempo de quilometragem, como você colocou também, né? Então, acho que isso é uma reflexão importante para quem está ouvindo aí. E aí, Manu, queria ver que eu já agora que eu olhei que já temos 45 minutos, meu Deus, é uma aula de ouvir falar, Grazi. Eu falei assim, já abandonei meu roteiro aqui, porque vocês já falaram sobre todos os assuntos aqui, tem 1000 ganchos para chegar. Mas eu acho que... Desculpa, diga, Grazi. Eu acho que assim, a gente fica falando sobre isso numa perspectiva individual, né? Assim, as pessoas, mas tem uma coisa que é o papel e responsabilidade de quem está promovendo empregos e oportunidades, que é quem está cuidando dessas lógicas de crescimento, dessas lógicas de jornadas, dessas lógicas. É muito importante a responsabilidade de construir espaços para esse tipo de conversa e para espaços que vão ampliar e potencializar o que as pessoas vão trazer. Então, tem um lugar individual, que é a gente se dar conta, né, para não entrar nesse processo de sequestro da nossa subjetividade e depois a gente não se fundir,
nessa ideia de uma identidade fundida em quem eu estou. A gente, a gente é tantas coisas, tantas possibilidades, a gente, o trabalho tem um papel tão importante na vida, a gente passa mais tempo, muitos de nós, passa a maior parte do nosso tempo envolvida nisso que a gente está chamando de trabalho. Então, isso tem que ter sentido, isso tem que... A gente não dá para virar e separar isso da vida, isso é uma parte significativa da vida. E você entrar nesse processo de assujeitamento, isso é triste, porque é isso, na hora que você perder esse papel, ou você perder esse emprego, é como se você tivesse perdido parte da sua identidade, né? Você perde. E aí muita gente, muitas vezes, quando passa para processos de demissão, ou perde algum... entra em processos de sofrimento muito grande, porque se fundiu naquilo, né? Todos os seus amigos estão ali naquele espaço, tudo que você faz tem a ver com aquela posição que você tem. Então, tem exercícios importantes para se fazer, assim. Tem amigos na vida, né? Tenha colegas de trabalho também, se eles virarem seus amigos, beleza, mas tenha mais amigos, faça mais coisas. Eu sei que as empresas às vezes constroem vários elementos ali, né, que sua roupa é lavada na empresa, o restaurante é dentro da empresa, você come ali dentro, tem... E autorreferência, né, Grazi? Desculpa. Essa autorreferência, né, que às vezes me assusta também, desculpa te interromper, mas essa questão de você respira e só fala aquilo, né? Tudo fica ali dentro, a sua ginástica é ali dentro. Eu acho que o que a gente está vivendo agora, né, quem está tendo a oportunidade de não estar dentro de um escritório, é também se dar conta de outros espaços, de outras coisas, né? Então, a gente ir rompendo com isso para você não se fundir nessa identidade corporativa, eu acho que é muito importante por saúde mental, inclusive, e também por potência de vida, né? Você não se restringir a isso. Por outro lado, as empresas, as organizações precisam repensar e criar modelos, né, que vão ampliar esse tipo de discussão, criar caminhos que vão potencializar essas discussões, refletir sobre isso, né? Será que a gente, ao contratar uma pessoa, não está querendo que ela dê a vida dela, né? Tipo, a alma dela e tudo? Será que a gente está respeitando os espaços? Será que a gente está dando conta? Porque esse enquadramento que a gente fala sobre as carreiras, ele limita também as relações dentro das dinâmicas de trabalho. E aí eu vou colocar aqui um contexto numa lupa que a gente está vivendo. Nesse momento agora, pais e mães que têm crianças pequenas em casa, tem esse pedido absurdo do universo, né, para que exerça tantos papéis ao mesmo tempo, dê conta. E a gente vê empresas e líderes e chefes, né, no final das contas, marcando reuniões na hora do almoço, às 10 horas da noite, no horário assim. Por quê? Porque também é uma lente de que eu não enxergo que essa pessoa numa integralidade. Eu enxergo ela, a profissional do departamento tal, que tem que resolver isso daqui. E não me dou conta, com esse sequestro de subjetividade, ele também restringe essa minha percepção de que as pessoas têm diferentes papéis na vida, elas têm lugares, pontos de partida diferentes. Então, uma pessoa, a Grazi, que está num papel de diretora nesse momento, tem uma trajetória de vida que é completamente de uma outra pessoa que está na mesma posição que eu. E tem uma vivência que é diferente da minha. Então, o que é oportunidade de crescimento para mim é diferente do que é oportunidade de crescimento para outra pessoa, o que é desafio para mim é diferente. E se eu olho tudo a partir do job description, a partir do que está ali naquele enquadramento, eu perco essas outras possibilidades que são tão bonitas e tão potentes também de existir. E aí a gente fica fazendo algumas coisas que são absurdas. Meu marido perdeu a mãe durante a pandemia, e aí ele teve que, enfim, tá tudo apressado, essas questões todas, e no momento do sepultamento dela, um chefe, uma pessoa que trabalha com ele, estava ligando e mandando mensagem para resolver um problema do trabalho.
E aí ele me olha e fala assim, o que pode ser mais importante nesse momento do trabalho que é mais importante do que eu enterrar a minha mãe? E aí a gente se dá conta disso, assim, que essas dinâmicas da forma como a gente olha para as pessoas a partir do papel que elas ocupam, da caixinha que elas estão e de não entender essa existência, né, de uma forma tão mais ampla, também faz com que a gente se torne os imbecis especializados que o Charlie Chaplin já pontuava. Olha só, será que vocês não estão... será que a gente não está se tornando esse apêndice de máquina, essas pessoas que estão ocupadas demais, executando coisas sem refletir, executando um processo, né, de alienação, e esse processo de alienação também nos desumaniza. Então, tem umas coisas que estão meio conectadas. A gente está aqui falando sobre carreira, mas essa dinâmica do universo do trabalho, o Edgar Morin, ele fala que o trabalho é a vítima mais persistente da hiperespecialização, né, do século XIX, que é todo o efeito colateral que a gente teve, né, desses processos industrializados, lineares, repetitivos, onde a gente criou essas caixinhas, onde a gente criou a hierarquia. Isso tudo tem como efeito colateral essas questões, esse sequestro de subjetividade e essa dificuldade que a gente tem hoje de conseguir entender sucesso, vida, aprendizado, desafio, jornada, para além dessas questões mais limitantes, como carreira, né, carreirinha ali, caixinha, nome, label e tudo mais. E, de novo, a gente precisa falar sobre dinheiro, tá? Isso tudo não pode estar desassociado, que as pessoas têm que pagar seus boletos, a gente precisa criar formas de reconhecer e remunerar essas diferentes trajetórias, mas a gente precisa criar espaço para que as pessoas também tenham carreiras diversas, possibilidades diferentes, formas diferentes, porque isso é um ganho para cada uma de nós, mas esse é um ganho também para as empresas, para as organizações, é um ganho para o mundo, a gente não ficar se limitando nessas estruturas que são limitadoras, né? E que acabam limitando não só a potência daquilo que a gente tem que entregar, mas também limitando quem pode estar em cada um desses papéis, porque isso homogeneiza, padroniza jornadas, mas isso homogeneiza também os espaços. Então, não à toa, se a gente olha quem está no topo. Quem está no topo tem cor, tem classe, tem gênero, né? Quem está em determinado, quem está na base também, porque a gente tem um fetiche pela objetividade nesse lugar de padronizar as coisas e de criar essas barreiras, esses tetos de vidro, e isso tudo faz com que, enfim, a gente vai criando os estereótipos de carreira. Põe as fotos assim, né? Quem é essa pessoa? Aí você já fala a partir de um papel, de um cargo, de uma atividade. Tá tudo meio misturado. Desculpa, hoje eu tô mais filosófica, assim. Não, Então... estou aqui filosofando junto. Perfeito. Até eu estava falando que não tem como falar sobre carreira sem a gente falar da vida financeira. E até o nosso último webinar foi justamente com a Carol Sandler, que era o futuro das finanças, mas num âmbito muito mais de comportamento, né? E aí eu fiquei refletindo sobre também esse crescimento que a gente olha a carreira, os degraus, como se assim, então eu estou ganhando X, então eu nunca mais vou poder mudar, por mais que meu sonho mude, é do que eu ganho para cima. E as pessoas se negam a fazer movimentos que financeiramente, por algum motivo, ou tamanho de empresa, enfim, ela vai ganhar menos. Então, eu não sei o que vocês acham sobre isso, assim, porque eu fiquei refletindo muito, vendo até assim, conversando com amigas que hoje perderam empregos na pandemia, mas pensam, não, mas é que eu ganhava tanto, então agora eu preciso esperar para o mercado voltar a aquecer para eu voltar. Eu fico assim, mas minha filha, vamos lá, vamos estar em movimento, assim, sabe? Então, eu acho que é muito cruel a gente pensar que são degraus que, ok, então se eu ganho X, eu nunca mais vou poder fazer outra coisa. Não sei o que vocês acham. Eu acho que tem um dado interessante, uma pesquisa interessante, que eu acho que só catalisa essa história, Manu, que você está falando. Hoje em dia, ser um
um jovem adulto, né, ter aí os seus 20 e tantos, 30, 40 anos, na verdade, é muito mais difícil do que era antes. Não só por esses problemas complexos que a Grazi estava falando, né, agora, de fato, a gente não vive uma realidade sobre a qual carreira, sucesso, trabalho foram pensados, mas hoje em dia a gente está falando de e de novo, olhando para uma bolha privilegiada, a gente está vendo um achatamento gigantesco da classe média. Os millennials, que é a geração Y, enfim, a gente pode dar nomes, vários nomes vários, né? Mas é uma geração que trabalha muito mais, então não é à toa que a gente é o segundo em burnout, que era o que a Grazi estava falando. A gente trabalha mais horas semanais, muito mais, e aí também, para mim, Grazi, entra nessa reflexão de o que a gente está fazendo com essas horas, será que isso é produtividade, enfim. Mas é uma geração que trabalha muito mais, aqui no Brasil, se não me engano, mais de 40, 45, 48, 50 horas semanais, e ganha relativamente menos, principalmente se a gente traz um comparativo histórico. Então, eu acho que acelera ainda mais essa ansiedade e a falta de reflexão também sobre o que eu vou fazer então agora, qual é o meu próximo passo, né? Grazi, queria também te ouvir nesse sentido, mas só para colaborar, eu acho que tem uma questão do nosso presente, que é um presente que, além de muito mais complexo, joga contra quem está no mercado de trabalho agora. Acrescenta mais um ingrediente aí, sabe? Eu quero pegar esse gancho e tem uma pergunta ali no Q&A que é sobre, então, a questão desse futuro das carreiras que carreira não é tudo. Na verdade, essa questão de futuro esse é o presente, né? Carreira não é tudo e não deveria ser tudo. Mas a gente tem o fim das carreiras da forma como a gente conhece hoje. Se a gente olhar para tudo que tem pela frente, então, as estimativas é que, sei lá, 60%, 70% das profissões que vão dominar ou que vão estar aí, elas nem existem hoje. A gente está formando hoje pessoas para um mundo que está ficando completamente obsoleto. Então, o que fica para a gente é a nossa capacidade de fazer essas reflexões, da gente se conhecer cada vez mais a partir desses drives, né, a partir desses motores, né, de aprendizado, de desafio, de refletir sobre isso, e cada um, Manu, vai fazer as suas contas, entender o que dá para fazer em termos de flexibilização, para eu aprender, para eu sair de um ponto em que eu já estou bem, já domino um determinado completamente para um outro lugar que eu não domine, e para isso vai ter um tempo ali de aprendizado, então vou ganhar menos nesse processo, muitas vezes, até que eu ganhe um pouco mais de maestria nesse conceito, mas cada um tem a sua conta para fazer até onde dá. E às vezes você vai seguindo uma trajetória numa determinada atividade, enquanto você está aprendendo outra coisa que não está sendo remunerada para que aquilo seja utilizado num outro momento, uma outra mudança de carreira. Então, essa noção de uma sequência profissional ascendente dentro de uma mesma área, dentro de uma mesma profissão, que é o que a gente ainda conceitua como carreira, isso está assim, tá fadado a não existir mais, assim, essa lógica. Então, o futuro ele é muito mais sobre que a gente não tem a menor noção do que vai ser o mercado de trabalho nos próximos 10 e 20 anos. Né? Vem uma série de profissões aí que a gente não faz ideia ainda e que a gente não está se preparando em termos de competências e habilidades para dar conta disso. A gente tem um processo de aceleração, de virtualização de uma série e automatização de uma série de profissões como a gente conhece hoje, e a gente precisa refletir sobre como não gerar um grupo grande de pessoas que não vão estar juntos nesse processo, né, de ter trabalho, de ter renda. A gente precisa fazer essa discussão toda e a gente vai precisar encontrar mecanismos da gente estar aprendendo o tempo inteiro, uma ideia de aprendizado contínuo, para que a gente vá encontrando, saindo, né, desses papéis e trabalhando muito mais nessa lógica de não cargos e caixinhas, mas papéis e responsabilidades ao longo de uma jornada. E essa jornada não linear, não sequencial. Essa é uma jornada que ela é uma jornada muito mais híbrida e que ela vai fazer com que hoje eu estou aqui numa determinada área, eu vou amanhã para uma outra área. Isso é extremamente cansativo a gente pensar sobre isso, mas nesse mundo que a gente está criando de uma forma muito rápida, é um pouco disso que a gente está criando como contexto, né? Isso vai requerer um conhecimento de si mesmo e uma autorreflexão
sobre qual que é meu papel dentro desse fluxo e se eu estou sendo levado por um fluxo de alguém ou eu estou construindo em cima, né, dessas reflexões, e até para a gente pensar sobre saúde mental, a gente pensar como a gente dá conta dessas novas exigências desse universo, mas também como que a gente pensa em novas formas, porque trabalho está com uma associação de exaustão, cansaço e todo esse esgotamento. A gente precisa rever um pouco, a gente precisa rever essa lógica de trabalho, de produtividade, que ainda é baseada, né, no cansaço e na exaustão. A gente precisa repensar isso. Por que tem um elemento, uma valência positiva, eu encontrar com o Luiz, e aí, como é que você está? Não, correndo, cansado, estou cansada, você também está cansado, você também está cansado. Uma sociedade extremamente cansada, exausta, e que para isso precisa tomar um remédio para dar conta de trabalhar. Tem algo de muito errado nessa lógica de trabalho, que a gente vai precisar repensar. O futuro da carreira, o futuro do trabalho passa também sobre a gente olhar para as coisas que a gente vem normalizando, e a gente tem normalizado produtividade como hora bunda, a gente tem, desculpa termos técnicos, né, mas passar um pouquinho do horário talvez dê. A gente vem normalizando que sucesso está atrelado a esgotamento e a exaustão, a gente vem normalizando dinâmicas de trabalho em que a gente se ocupa demais com gráficos, com dados, e a gente perde a noção da vida, e é uma vida cheia e ocupada, mas ao mesmo tempo vazia de significado e sentido. A gente não dá conta do ócio, a gente não dá conta da reflexão, a gente não dá conta da divergência, a gente não dá conta, né, dessas questões que elas não são tão imediatas. E isso a gente precisa repensar também nessa ideia, porque futuro não está dado, o futuro não está lá e a gente vai. O futuro é uma imaginação, é uma abstração. E a gente precisa pensar até para a gente, assim, que futuro profissional eu sonho para mim, que história eu quero contar nos próximos anos sobre a minha trajetória profissional. E eu vou ver se eu estou contando essa história, o quão próximo ou distante que eu estou dessa história que eu quero contar. E como é que a gente se mobiliza para coletivamente a gente também criar mais espaços para que essa potência e essa autoria ela possa ser possibilitada e não impedida para um número muito maior de pessoas. E tem só uma coisa, Grazi, que eu acho muito interessante. Tem uma outra coisa, um outro dado que é legal também da gente pensar que se a gente vai viver mais, se já estamos vivendo mais, e eu penso muito nisso, né? Qual é o futuro, por exemplo, do trabalho ou das relações se a gente vive muito mais? A coisa do lifelong learning, que você falou, nem vou falar sobre isso, né? Se você vai continuar apto, criativo, ativo, né? Pronto para trabalhar até os seus 80, 90 anos que seja, como é que carreira tem começo, meio e fim? Como é que você está falando de um processo que é linear, que é hierárquico, né? Isso é meio impossível. E uma outra coisa que é legal também, que a gente tem discutido muito e tem pesquisado muito, é uma coisa que a gente chama de secularização do trabalho, que é agora o olhar para trás e começar a separar. Não, meu trabalho não é meu tudo, né? Existem outras coisas, isso não é o que me identifica e talvez ajude um pouco nessas ferramentas que a gente está falando de reflexão também. Enfim, desculpa aí, Manu, eu já vi que imagina, a gente já peguei o tempo, a gente vai ter o parte 1, parte 2, então já avisando para todo mundo aqui, Isabela, não me mate, teremos dois IGTVs depois. Não, porque tem vários pontos muito legais que a gente não tem como deixar de falar, e assim, até introduzindo um dos tópicos que a gente falou muito ali nas nossas conversas de bastidores, que não tem como a gente não falar, porque a carreira passa muito por isso, e a gente falou sobre a transformação digital, e inclusive a gente falou transformação digital para quem, no momento que a gente, né, num país como o Brasil, metade da população não tem sequer saneamento básico, né? Então, assim, hoje a gente vê muito no mercado corporativo, a gente conversa com várias marcas, está todo mundo preocupadíssimo com a transformação digital, e até a gente falando da perspectiva isso de carreira, vou trabalhar com o que eu amo, propósito, isso tudo está dentro de uma bolha, que eu acho que parte para aquela história do início lá, de como furar essa bolha, como, eu acho que falou muito, né, Grazi, sobre abrir os horizontes, eu acho que parte do furar a bolha talvez seja quem está na bolha conseguir se dar conta, né, que existe
a maior parte do mundo fora dela. Então, eu queria trazer muito o tópico dessa transformação digital para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Você trouxe bem, tem uma aceleração da virtualização de uma série de profissões e tal, tem investimento pesado em inteligências artificiais, assim, para automação, só que a gente vê a utilização, o Galo, né, que é a liderança do movimento dos entregadores, ele falou assim, é uma tecnologia do século XXI, mas com direitos, com condições de trabalho do século XVIII, que a gente está falando sobre essa questão digital. A gente tem um aplicativo que aí a gente está pedindo as coisas, mas a gente não se dá conta de um trabalho extremamente precarizado em que uma pessoa tem que trabalhar 12 horas todos os dias para poder ganhar menos que um salário mínimo. A gente chama isso de empreendedorismo. Num processo até de estetização e de romantização de uma lógica de trabalho que é baseada na exploração. Então, quando a gente fala sobre essa aceleração digital, a gente precisa se perguntar quem é que está ganhando com isso e por que a gente não está criando tecnologia para que a gente potencialize que as pessoas tenham mais renda, para que essa tecnologia resolva problemas, né, problemas sociais importantes e para que tragam mais pessoas para essa discussão. A gente vai precisar discutir, já tem essa discussão acontecendo, mas a gente vai precisar discutir renda básica também, para que a gente possa fazer esse processo, né, de utilização de tecnologia para automatizar, tem uma eliminação de postos de trabalhos aí a partir desse processo de robotização e de aceleração digital, e que a gente precisa dar conta desses novos arranjos, mas não deixando as pessoas ainda em condições mais precárias, né, que é o que está acontecendo. Para quem está de home office, né, para quem está vendo aquilo que fazia, passando por esse processo de virtualização mais acelerado, é uma outra língua que a gente precisa dominar. Então, tem um letramento digital, tem uma fluência digital envolvida aí, que a gente vai precisar aumentar essa fluência cada vez mais, né, para sermos mais fluentes digitalmente. Mas encarando o contraste, essa ideia de que para cada duas de nós que está aqui e que está trabalhando em home office, que está vendo o seu papel aí podendo ser feito desse trabalho remoto, tem uma pessoa que sequer tem acesso à internet. E que agora, no Enem, por exemplo, a gente tem um número enorme de pessoas que está há 4 meses sem aula, porque a gente não tem modelos para fazer essa dinâmica virtual acontecer. A gente tem professores que estão, nesse momento, se desdobrando absurdamente, né, sem suporte, sem apoio, sem recurso, para conseguir manter jovens aí com acesso a conteúdos. Então, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo que a gente precisa ampliar essa discussão para além as automatizações das carreiras e tudo mais, porque é isso, é um potencial criativo desperdiçado, abandonado, é uma lógica educacional agora extremamente crítica. A gente precisa olhar para professoras e professores do nosso país e que estão nesse momento agora, né, em condições são condições absurdas de trabalho, e são elas que estão montando, né? Quem não tinha dispositivo é que está pagando seus dispositivos, montando em casa seus estúdios, não tem esse suporte de como fazer essa transição, esse modelo para transicionar, muita cobrança em cima, e pouca gente se juntando para criar soluções melhores para a gente ter esse processo de aceleração digital sem, assim, dando conta do que precisa resolver e não os que a gente já tem. Sim. Acho que existe um abismo aí, né? Acho que a gente tem de realidades muito diferentes, e eu acho que essa pandemia aí só evidenciou, acho que trouxe à tona
algo que a gente já deveria estar olhando e resolvendo muito antes, mas eu acho que agora é inegável, se a gente for pensar agora, até, e a gente falou sobre isso no webinar, que a gente falou sobre o futuro das habilidades, que a gente passou ali sobre, né, sobre educação, para pensar todas as federais, de fato, não tem como seguir tendo aula, porque a maior parte dos alunos, muitas vezes, não tem computador em casa, divide o computador com os pais que aí estão trabalhando de casa, e já falando, né, que quem está trabalhando de casa já é uma população privilegiada por poder estar trabalhando de casa, e mesmo assim, muitas vezes tem que dividir ali, né, o seu ambiente. Então, tu falou antes também, né, pessoas que estão trabalhando em casa que têm filhos, são realidades completamente diferentes, né, nesse momento, que é desafiador, de fato, também para as empresas olharem e pensarem tantos perfis diferentes, mas eu acho que tem uma urgência para a gente trazer mais o assunto à tona, né? Não sei, Luiz, quer E dar já que isso está dado, está colocado para a gente, agora é hora da gente se organizar, assim, e tentar dar conta desses diferentes contextos e criar caminhos, vias, no plural mesmo, né? E não só alguma coisa padronizada que vai dar conta de só um pedacinho. Eu sei que a gente está com esse peso também, pelo contexto que a gente está vivendo, por esses contrastes. Tem coisas importantes acontecendo quando a gente fala sobre carreiras. Tem gente se dando conta de que eu posso ter uma vida melhor, mais saudável, eu posso passar menos tempo em trânsito, eu posso aprender utilizando esses dispositivos digitais e estando mais próximo da família, em outro estilo de vida, né? Eu não preciso ter só um dormitório e ficar o tempo inteiro correndo, trabalhando na rua, chegando mais cedo no trabalho ou saindo mais tarde, sem me dar conta de qualquer refeição que eu comi no dia. Então, tem uma janela de atenção também importante acontecendo agora para a gente ressignificar trabalho e como que a gente quer lidar com essa dimensão tão importante que ocupa tanto tempo da nossa vida, que tem pessoas fazendo essas reflexões também, tem pessoas se dando conta de várias coisas, tem gente refletindo mais sobre se cuidar mesmo, sair desse modelo de que ser workaholic é bonito, é legal, assim. Então tem coisas importantes acontecendo, reflexões importantes acontecendo que pode dar para a gente expectativas da gente construir coisas melhores nesse futuro que está para vir. E eu acho que tem um recado importante também para quem está em posições privilegiadas, para quem está empreendendo, para quem está contratando, para quem está em posições de gestão, de usar esse tempo de fato para promover mudanças, né? Eu acho que tem isso que é fundamental. Isso também não vai mudar sem essa parte da engrenagem mudar também, né? Então acho que só esse recadinho aí que eu acho legal de ficar com todo mundo. Total. E a gente pode investir em novos modelos, né? A gente pode, com essas reflexões também, tem muita gente se dando conta de comprar no mercado local, isso aumenta o número de oportunidades, isso gera outras trajetórias, outras carreiras. Tem gente também investindo em pequenos empreendedores e ajudando a fomentar esses núcleos mais coletivos, né? Esses movimentos coletivos que se suportam, que não precisam estar reféns de uma estrutura de grandes empresas, né, dessas grandes corporações. Então, esses movimentos coletivos, se você pode apoiar uma iniciativa como essa, que vai fazer com que outras pessoas possam trabalhar de formas diferentes e tudo mais, invista nesses movimentos, faça parte desses movimentos também, porque quebrar essa lógica é também quebrar esses caminhos únicos de que todo o nosso sucesso, a nossa trajetória, a nossa carreira vai estar vinculada a essas grandes corporações. Então, tem movimentos, o nosso movimento, ele impacta também nas dinâmicas de trabalho e de carreira. Perfeito. E, Grazi, acho que é um outro tópico que também a gente conversou muito nos bastidores aqui. Eu fico brincando que a gente devia ter gravado todos os bastidores também, que já saem super discussões, assim, mas
possível a gente falar sobre o futuro das carreiras sem a gente falar em educação. A gente falou muito também nos outros webinars sobre soft skills e sobre ferramentas para formar esses profissionais do futuro. Então, queria ouvir um pouquinho de ti, assim, no que diz respeito a essa formação desses profissionais do futuro para essas carreiras não lineares, porque a gente tem falado muito dos soft skills mesmo, mas como construir esse currículo, né, e o quão importante é essa trajetória acadêmica e, né, e como a pessoa realmente se apresentar no momento que muitas vezes os soft skills são muito mais importantes do que ter ali um MBA no currículo. Queria ver um pouquinho de ti. Gente, só uma coisa, desculpa interromper, tô com um problema no meu cabo, eu tô com 5% de bateria. Eu vou parar, vocês cortam essa parte depois, tá? Grazi, desculpa, já volto em 5 segundos. Imagina, pega a carregadora aí. A gente continua ou espera ele? Acho que a gente pode esperar o Luiz voltar aqui, não sei quanto Não, tempo. continua, gente, pelo amor de Deus, continuem. Tá. Continuem, Isso aí, vamos continuar sem o Luiz. é outro cômodo só. Tá. Vamos lá. No século passado, a gente acabou investindo em especialidades, né? A gente deixa de fora dos currículos, usa disciplina, né? Dentro dessas matrizes de conteúdo, assim, a gente deixou de fora filosofia, a gente deixou de fora poesia, literatura, muitas vezes a gente deixou de fora conversas que desenvolvem muito mais esse pensamento mais crítico e esse pensamento menos pragmático, só focado numa única resposta, numa única saída. E investir no desenvolvimento dessas habilidades passa por a gente retomar discussões importantes, né, da filosofia, da sociologia, da antropologia, da poesia, da arte, investimento em arte e cultura. É a partir desse diálogo que é transdisciplinar, né, que ele não é entendendo que os desafios não estão respeitando essas barreiras que a gente foi criando, né, eu vou estudar matemática, português e outra coisa, a gente fazer esses diálogos entre os saberes diversos, e não só esses que a gente universalizou, mas outros também, a gente se dá conta de outras tradições, de outras linguagens. Eu vejo isso como uma oportunidade que a gente tem para se desenvolver, né, nesses pontos que a gente está precisando. Porque quando a gente fala nesses desafios, estão muito conectados a habilidades essencialmente humanas também, que a gente foi humanizando as máquinas, robotizando as pessoas e deixando de fora. E agora a gente está tendo que estudar sobre vulnerabilidade, tipo assim, uma coisa que é inerente à nossa existência, e nós estamos lá tendo que... Reaprendendo a ser humano, né? Muito doido isso. E até se perguntando o que é a expansão do que é ser humano, o que é ser humano. Tem o Ailton Krenak no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e é uma pessoa que vem trazendo muito isso, assim, até essa ideia de humanidade a gente precisa questionar, porque essa noção tirou muita gente, né, e tirou a nossa integração com o mundo de uma forma mais ampla, como parte nós somos natureza também, né, nessa coisa mais integrada, e a gente foi criando essas separações, essa desassociação. Então o mundo está respirando melhor com a gente dentro de casa, e a gente está aqui criando tecnologia para criar rota de fuga para outros planetas, ao invés de se responsabilizar pelo impacto que a gente está causando aqui, né? Então, as coisas que a gente está criando, o impacto que a gente está causando, a gente está precisando discutir, melhorar a qualidade das nossas conversas, a gente saber fazer boas perguntas. A gente vem com respostas muito rápidas, muito fáceis, a gente está assistindo nas redes sociais essa velocidade, né? Todo mundo sabe tudo, de tudo, e no final das contas um debate muito raso sobre
sobre uma série de questões, e isso tem impacto nas nossas dinâmicas, naquilo que a gente vai fazer no trabalho, essas bolhas sendo criadas no sentido de as pessoas estudam com as mesmas pessoas, crescem com as mesmas pessoas, têm em casa as mesmas pessoas, e depois na hora que vai trabalhar, trabalham com as mesmas pessoas. Então acredita que o mundo e a realidade é o que acontece dentro daquele micro-universo ali. E aí começa a se dar conta, olha, essa aqui é só um pedaço, é só uma perspectiva e de uma existência pluriversal muito mais ampla. Então, a gente faz alguns movimentos que vai nos tornando meio idiotas do idiotez, né? Pessoas que não que enxergam tudo a partir de si mesmos, né? Que não se dão conta de outras possibilidades, né? Que não questionam, poxa, mas será que não tem outro caminho? Será que não tem outra forma? Será que não está faltando alguém aqui? Será que não está faltando uma voz, uma opinião, uma perspectiva, uma realidade? E isso tudo tem impacto nas dinâmicas que a gente estabelece com os nossos times, nas empresas, nos negócios, nos projetos e na nossa existência como um todo. Assim. Então, tem uma formação que ela é uma formação mais ampla, menos restritiva, menos departamentalizada, né? Menos encaixotada, assim, e muito mais ampla e muito mais transdisciplinar, assim, e que tem a ver com também a gente escutar outras vozes e a gente refletir sobre existência, sobre vivências, e que gera aprendizado para a gente escutar pessoas mais experientes. Eu sei que a juventude tem pressa e sabe muita coisa, né? E está aprendendo muita coisa, mas tem algumas coisas que só vêm com a experiência. Então, às vezes a gente está trabalhando num espaço de trabalho, tem uma pessoa lá com 30, 40, 50 anos de experiência, e eu não quero escutar, porque eu sei mais, porque eu estou toda digitalizada, aquela coisa toda. Se você para conversar com uma pessoa, você descobre, poxa, tem tanto aprendizado ali, tem tanta experiência que isso pode ajudar, né, a eu encontrar outros caminhos, outras formas também. Então tem essa ideia da gente aprender mais e aprender de uma forma mais ampla e estar nesse lugar de aprendiz para sempre, que é esse convite que o universo está fazendo para a gente, de estar nesse lugar de aprendiz, da gente estar sempre perguntando e questionando, que é a gente reaprender isso, né? Eu não sei vocês, mas na infância eu era tudo muito por quê? Fazia muitas perguntas, mais perguntas, né? A gente vai perdendo isso ao longo da vida, quando a gente entra nessa jornada profissional, a gente reduz ainda, fica com qualidade muito baixa das nossas perguntas. Assim. E o aprendizado, ele passa pela curiosidade. Você está curiosa pela vida, por aquilo que eu estou para fazer, pelo que eu não fiz ainda, mas eu posso vir a fazer, pelo que alguém já fez e pode fazer mais. Então, a gente precisa aprender a reaprender esse estado de curiosidade sobre tudo, e menos sobre agora eu tenho que aprender design thinking, não sei o quê. Agora eu tenho que pegar essa ferramenta aqui. E desenvolver essa capacidade de ser curioso com a vida. E isso vai te levar por caminhos que às vezes vai passar tem um tema na poesia, tem outro tema na filosofia, tem um tema na matemática, vai passar por vários caminhos, mas a curiosidade, eu quero saber mais, isso impulsiona para você ter um repertório melhor, maior, assim. Luiz, alguma colocação? Não. Tô só ouvindo. Está ouvindo a Grade, a gente ainda falou antes. Só a Grade vai falar, ficou ouvindo, tá tudo certo. Nossa, mas é maravilhoso ouvir a fala dela mesmo. Não tem fato. Tô só feliz da gente ter ela hoje com a gente. Nenhuma colocação. Demais. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Grade, vou replicar uma pergunta dos bastidores do Luiz, que eu achei muito genial. Essa eu quero fazer para os dois.
que é o que a carreira de vocês ensinou sobre carreira. O que a gente pode pegar disso tudo, de toda essa trajetória, para falar para todo mundo que está nos assistindo aqui. Quer começar, Luiz? Porque eu estou aqui falando horrores, né? Não, eu acho que carreira me ensinou, e eu acho que é um pouco do que a Grazi vai falar, assim, eu te perguntei, Grazi, a gente fez essa pergunta nos bastidores, só para saber, e eu falei, nossa, eu imagino que a Grazi vai falar um negócio que eu concordo muito, eu queria muito ouvir a Grazi falando sobre isso, que a minha carreira me ensinou a desconstruir carreira. Eu, dentro de um universo privilegiado, fiz uma carreira relativamente híbrida quando isso não era discutido, né? Fiz 2 graduações, trabalhei com coisas completamente diferentes, né? Então, dentro da área de comunicação e de estratégia, eu fiz um pouco de tudo, né? E me perguntavam, mas espera aí, você não vai fazer carreira, né? Eu me lembro de ser perguntado, você não vai fazer carreira aqui? Pô, essa empresa é tão legal. E estão te chamando para fazer uma outra coisa, assumir um outro cargo. Eu falei, não quero fazer carreira, eu quero aprender uma outra coisa. Sempre me entendi e sempre quis ser um profissional híbrido. Então, me ajudou a desconstruir essa ideia de carreira. Até porque é isso, né? Eu fiz 2 graduações, eu fui entrar no mercado de trabalho muito mais tarde, né? Porque eu estava ali imerso no mundo acadêmico, aprendendo outras coisas, aprendendo um pouco mais velho também, com outra, né? Com outra cabeça. E acho que me ensinou a desconstruir e me deu um pouco mais de calma. Aplacou um pouco uma ansiedade jovem sobre estar em algum lugar em um determinado tempo, né? Me fez desconstruir também essas certezas sociais que são impostas, né? Que com tal idade, sabe essa coisa? Vale a mesma coisa para a vida pessoal, sabe? Que com tal idade você tem que estar casado e tem que ter filhos, etc. E entender que isso tudo são conjunturas, são tags sociais que nos foram dados para o mundo que era completamente diferente. Então, a minha carreira me ajudou a desconstruir um pouco a carreira. E eu vi você, Grazi, também. Exatamente. O início da minha carreira não foi uma coisa que eu pude escolher. Eu tive impulsos de sobrevivência. Então, eu não escolhi fazer gestão porque esse era um sonho. Eu vim de realidades em que os sonhos são encurtados. Então, existem profissões hereditárias no Brasil, né? Então, eu, como filha de uma empregada doméstica, a minha profissão hereditária era ser doméstica das filhas das patroas. Então, tinha ali toda uma lógica de encontrar frestas. Quando eu entrei para a idade escolar, minha mãe fez um concurso na prefeitura e ela começou a trabalhar como empregada doméstica aos 12 anos. Não pôde estudar. Ela entrou na escola limpando e fazendo merenda na escola para eu e meus irmãos estudarem. Então, e dali eu fui escolhi o curso. Eu não escolhi o curso que eu fui fazer, eu peguei o curso que tinha mais estágio logo no início, que era administração de empresas, porque eu era uma trabalhadora que estudava desde os 13 anos. Então não tinha tempo para refletir sobre o que eu quero ser e fazer. Esse tempo ele é extremamente um privilégio, né? E eu não tinha isso, então eu fui indo com um fluxo e tentando encontrar brechas para ir rompendo com os lugares que estavam postos. Quando eu fui no meio dessa trajetória, eu fui entendendo também que era sobre imaginar, que era sobre sonhar, que era sobre a minha vida e não só uma carreira, assim, um pedacinho. E aí eu comecei a ver que existe uma potência em eu imaginar coisas que eu quero fazer, coisas que eu gostaria de fazer mais, coisas caminhos que eu gostaria, e de eu ir me movimentando para que essas coisas pudessem acontecer. E eu dei muita sorte também, eu contei com muita gente que apoiou e que deu suporte a isso também no meio do caminho, que me pegou pela mão. Então, a carreira me ensinou que talvez tenha faltado um pouco de noção, né, na vida, assim, porque eu me prendia, eu era uma menina que tinha muito pouco, mas que sonhava muito e que imaginava muito. Isso virou um grande vetor para os próximos passos profissionais. Então, por isso que eu nunca dava para mim esses caixinhas, era sempre muito pequeno para tantas coisas que eu gostaria de fazer. Aí fui aumentando as possibilidades, né? Fui entrando em espaços, conquistando alguns espaços,
Mas carreira também, para mim, virou isso, assim, virou uma não... Carreira tem que acabar, porque limita, porque é injusto, porque trabalha com conceitos de mérito, na verdade, para justificar injustiças, que não contempla pontos de partidas diferentes, repertórios, realidades diferentes. Então, é excludente, é pequeno essa noção, deixa de fora muita gente, e para mim passou a ser como é que a ser sobre movimentos também, como é que a gente se movimenta e como é que a gente faz com que mais pessoas também possam estar nesses movimentos. Então, carreira acabou me ensinando isso. Hoje, onde eu estiver, né, e não quem eu sou tudo isso misturado, né, mas onde eu estiver, onde a minha caneta alcançar, eu quero poder contribuir para ser espaços mais plurais, para que as pessoas possam sonhar mais, possam imaginar mais coisas que queiram fazer, que gostariam de fazer mais. Então, para mim, é sobre isso, nesse momento onde eu estou. Então, eu cheguei muito mais longe, eu rompi todas as estatísticas que a noção de carreira abre, né? Então, a partir de agora, já estou no lucro já há muito tempo. Então, agora é como é que a gente faz com que essa discussão seja mais ampla e para mais pessoas e não tenha esse encurtamento de sonhos a partir de uma noção de carreira que é extremamente ultrapassada, limitante, excludente, e que adoece muita gente, né? Perfeito. E, gente, para fechar aí, para a gente não se entender tanto, é impossível de falar sobre o futuro das carreiras sem a gente falar sobre ressignificar o sucesso, porque eu acho que, né, quando as pessoas estão buscando seguir uma carreira, elas estão buscando o sucesso. Eu acho que é preciso a gente ressignificar isso. Então, para fechar, uma pergunta para os dois, queria saber o que é sucesso para vocês. Posso ir de uma vez? Sucesso para mim são as histórias bonitas que eu posso contar sobre ter estado nessa vida. Isso para mim é sucesso, assim. Sucesso é a história que eu conto sobre essas coisas que eu faço, as histórias bonitas que as pessoas que estão perto de mim contam. Teve um momento na vida em que se perguntasse para o meu sobrinho assim, me fala um pouquinho da sua tia. Tá sempre muito ocupada. Ela trabalha muito. Não era noção de sucesso, assim. Sucesso para mim hoje é um deles poder contar sobre as coisas bonitas que a gente viveu junto, a gente ter memória de coisas incríveis, as pessoas que trabalham junto comigo poder lembrar que teve um dia que elas tinham uma questão importante para poder, um desafio para poder resolver, e aí eu estava ali junto delas e a gente construiu junto coisas bacanas, coisas legais. Então, para mim, sucesso são essas histórias bonitas que envolvem erros, que envolvem falhas, tropeços, que envolvem acertos, mas que são histórias que eu quero sentar numa varanda, numa cadeira de balanço e poder contar sobre essas experiências e essas coisas. Sucesso para mim é combinar a autorrealização com realização dos outros ou para os outros. E se eu conseguir pagar minhas contas com isso, é um sonho. Perfeito. Gente, sem palavras para agradecer aí a presença de todos. Grazi, uma aula. Espero que essa 1h30, que no fim a gente vai dividir em 2 partes aí para quem está assistindo, depois reassistir e enviar para todo mundo lá no IGTV. Acho que espero que essa 1h30 tenha dado uma boa chacoalhada aí na cabeça de todo mundo e que a gente consiga ter ajudado aí a furar um pouco a bolha dos pensamentos de que a gente sabe, né, que muita gente que está nos assistindo aí também está aqui também porque está aberto a refletir. E não sei se vocês têm mais alguma mensagem final que vocês gostariam de contribuir. E é só agradecer, assim, eu acho que a gente está chegando no final também, né, Manu, da nossa... Final da primeira temporada, virou muitos. Nossa primeira temporada de um projeto e muito, muito orgulho. Então, primeiro, queria te agradecer, assim, por tudo que a gente construiu. E, Grazi, eu acho que não podia ter sido de um jeito melhor, mais informativo, mais sensato
do que com a tua fala. Então, assim, obrigado. Ainda bem que você fez essa promessa para mim e você cumpriu. E foi um prazer te ouvir, assim, como já foram outras vezes, como sigo tua carreira e tenho muita admiração por você. Então, aqui, na verdade, fica somente o meu agradecimento. Meu muito obrigado. Eu que tenho que agradecer esse convite, assim, tem sido dias bem difíceis para muita gente, né? A gente está vivendo uma suspensão de várias coisas e conversas como essa têm dado um quentinho no coração, né? Então, agradecer esse convite. Tem uma turma aqui que não sabe, né? Mas num boteco em BH, alguns anos atrás, quando eu conheci o Luiz, ele me falou, olha, se a gente ainda vai fazer uma conversa juntos, assim, e eu falei, vamos, e como uma boa mineira, né, a promessa feita num boteco tem que ser cumprida, e a gente poder fazer parte dessa prosa, dessa conversa aqui, foi muito legal. E, claro, aqui a gente não vai dar conta, né, de tantas possibilidades que essa conversa ela pode ter, né? É uma discussão muito ampla, a gente está falando sobre vida, a gente está falando sobre ganhar dinheiro, a gente está falando sobre sucesso, a gente está falando sobre várias questões e a gente não vai dar conta aqui de esgotar. E depois eu quero ver a opinião das pessoas também, né? Porque tem outras histórias bonitas para a gente poder ouvir. Mas agradecer muito essa oportunidade de estar aqui, da gente fazer esse bate-papo e a todo mundo que pacientemente, né, nos recebeu aí muitas vezes em casa, em outros espaços, e está com a gente aqui por quase 2 horas. Tempo, nos dá tempo de escuta, é um grande privilégio. Obrigada a generosidade dessa escuta de quem está aqui com a gente. Eu acho que falar de tempo esses dias, eu não lembro quem que eu estava vendo, acho que foi até a Brené Brown falando, que perguntaram se ela ficava nervosa ainda antes de palestrar, e ela falou, lógico que eu fico, eu estou pegando das pessoas o que elas têm de mais valioso, que é o tempo delas. Então, de fato, aí, muito obrigada a todos por esse tempo, né, que significa muito para a gente, aí a gente plantar uma sementinha aí de tudo que a gente acredita aí. Gente, muito, muito obrigada. Aguardem a segunda temporada, Push mais WGSN, e uma super boa noite para todo mundo aí. Beijo, beijo. Tchau, tchau.